Que a graça salvadora e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso fez, faz e vai continuar fazendo por cada um de nós. O que ele fez? Se entregou na cruz por amor a cada um de nós, não destruiu o ser humano lá no passado, permitindo que nós chegássemos até aqui, né? Faz porque ele continua atuando em nossas vidas e vai continuar fazendo, principalmente quando vier buscar a sua igreja, que será maravilhoso, né? Será o grande dia, né, para muitos e terrível para aqueles que não o aceitarem. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando da importância de nós sempre estarmos, né, na presença do nosso Deus, andando em comunhão, mas o principal, obedecendo a palavra dele e não permitindo que o mundo nos engane. Até pessoas que dizem pregar o evangelho podem nos enganar com palavras doces que a gente queira ouvir. A palavra do Senhor não é a que nós queremos ouvir, mas sim a que nós precisamos ouvir, que Deus quer falar com cada um de nós. É essa que nos convence do nosso pecado, porque se deixar pelo que a gente quer ouvir que podemos fazer qualquer coisa e que basta a gente dizer que amamos a Deus e está tudo certo. É isso que nós queremos, mas nós sabemos que não é isso que o nosso Deus quer falar para cada um de nós. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma mensagem aqui falando da palavra do Senhor, sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale com cada um de nós. Eu quero aqui começar com uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco, Senhor, mais uma vez através dessa palavra. Usa-me conforme a sua vontade e o seu querer, e que cada um, Senhor, venha estar com o coração aberto, como uma terra recebeu uma semente, Senhor, e que essa semente venha nascer, crescer e dar frutos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero estar lendo uma passagem que encontra-se em Efésios capítulo 5, vou estar lendo do 1 ao 8. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Anda como filho da luz. Olha essa palavra, né? Que palavra maravilhosa, onde Paulo fala ali com aquele povo de Éfeso, né? Falando com eles que tem que se atentar muito, né? Com os tipos de palavra que estão sendo faladas, até para que ninguém vos engane, porque hoje eles são filhos da luz e tem que andar como filhos da luz e não como as pessoas do mundo. O que nós vemos hoje, né, jogando para o nosso tempo, é que as pessoas estão querendo ajuntar a igreja com o mundo, né? E aí falam de Cristo, mas vivem a vida como o diabo gosta, né? Como o inimigo anda. E o inimigo não está se importando com isso, não. Ele nem vai se levantar contra essas igrejas, porque ele não tem problema nenhuma da pessoa dizer Jesus, Jesus, Deus, Deus. O que ele se importa é as pessoas andarem com a vida toda torta. Enquanto estão todo torto, ele está amando e torcendo para que essas pessoas morram do jeito que estão. Por quê? Ele sabe como as pessoas irão para o céu. Ele sabe o que é preciso para uma pessoa ir para o céu. Mas o ser humano, por não ler a palavra de Deus, ele acha que basta falar Senhor, basta ir para a igreja, basta ser batizado que está tudo certo. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos que andar como seres de luz, né? A salvação vem pela graça, mediante a fé, né? A graça é aquilo que o nosso Senhor Jesus já fez por amor a cada um de nós. Ele pagou um alto preço. E a fé, que é a nossa parte, é essa daí que vai abranger muitas coisas. Que quando você abrir para a fé,
é possível abrir ali um mapa mental de todas as coisas que nós temos que fazer para dizermos que temos fé, né? Não adianta eu falar, eu tenho fé e não leio a Bíblia e não vivo a Bíblia. De nada vai adiantar, porque eu não vou ter entendimento do que é preciso eu fazer. Seria a mesma coisa que eu estar muitos anos nas coisas do Senhor e viver como o mundo, né, todo torto, fazendo as coisas todas erradas. Iria agradar o nosso Deus? Com certeza que não, né? Nós temos que andar em conformidade com a palavra de Deus. Hoje nós somos seres de luz. Como andar como seres de luz? Lendo a palavra e obedecendo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale conosco a cada dia. Então, amados, não é possível que nós, né, como seres de luz, andamos como o mundo. E nós não podemos nos conformar com esse mundo, com as coisas que nós estamos vendo desse mundo e achar que isso tudo é normal, né? Nada disso é normal. Tudo que está acontecendo, né, infelizmente, são coisas que o inimigo quer que aconteça. E as pessoas, como servo de Deus, né, veio de obedecerem às coisas de Deus e estão assimilando ao mundo a igreja. E aí por isso que a gente está vendo tantos escândalos, né? Misturar a política com a igreja, estão achando que está tudo certo. Infelizmente, né, a política não deveria ser assim, mas é das coisas mais sujas que tem, né? Nós precisamos dela, mas sabemos que o poder corrompe o homem, né? O homem, muitas das vezes, quando ele entra em um lugar que o dão muito poder, ele acaba sendo corrompido pelo aquilo ali. E aquilo ali, infelizmente, o afasta da presença de Deus. E no que afasta da presença de Deus, ele começa a fazer exatamente as coisas que o inimigo gosta. E o próprio inimigo oferece poder, né, oferece dinheiro para que ele ande todo errado. E aí as pessoas estão fazendo o quê? Colocando isso dentro da igreja, né? Pegam homens todos tortos, homens que nunca foram de Deus, né? Nunca jejuaram, nunca andaram na presença de Deus, intitulariza aquele homem ali como servo de Deus. Dão até nomes bíblicos nesses homens. E aí o que acontece? Quando esses homens entram lá, não conseguem fazer nada, né? Pelo contrário, só fazem coisas erradas. Mas por quê? Porque estão achando que as coisas de Deus andam com as coisas do mundo. Nosso Senhor Jesus, ele veio aqui com um propósito de salvação. Ele não veio aqui para se misturar, né, com o rico, ou então para trazer as coisas desse mundo. Não, nosso Senhor Jesus, ele veio aqui exclusivamente para salvar, né, para que o povo conhecesse e entendesse que era preciso se converter do seu mau caminho. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós venhamos entender que estamos caminhando para o fim dos tempos. Basta a gente observar os sinais que estão acontecendo. Nunca se houve tantos sinais em sequência. Sempre houve terremoto, tempestade, tudo isso sempre houve. Mas nunca se houve num tempo tão curto. Hoje você liga a televisão, durante uma semana acontece tudo isso. Acontece tempestade, fome, guerra, rumores de guerra, tudo isso. E a palavra já está sendo quase que pregada em todos os cantos. Então, nós temos que estar muito atentos para que ninguém nos engane. Porque não podemos ficar ouvindo aquela palavra que aparentemente é boa para nós. Nós temos que ouvir a palavra que nos confronta, a palavra que nos leva ao céu. E muitas das vezes essa vai ser dura, porque ela vai nos convencer de nosso pecado através do Espírito Santo de Deus. Aquelas coisas que a gente faz que aparentemente é agradável, né, aqui para as coisas da carne, para Deus não é. Então vai nos confrontar, e aí nós temos que aceitar a correção que o Espírito Santo faz, e aceitando isso daí, nós temos que ter uma vida de mudança, para que possamos alcançar sim a salvação que há em Cristo Jesus, e ninguém acabe nos enganando. Quem é esse que mais engana? É Satanás, que usa pessoas para nos enganar. Assim como ele fez com Eva, né, falou no ouvido de Eva e Eva falou com o marido, assim é nos tempos de hoje. Satanás usa algumas pessoas que são dele, leva essa mensagem para outras pessoas e destrói os que são de Deus. É assim que acontece. Então temos que estar muito atentos, né? Temos que estar lendo a palavra, andando em obediência, só lendo a palavra,
que nós conseguimos entender o que, que o nosso Deus quer para cada um de nós, aí precisamos orar, precisamos ir à igreja, nós temos que estar em comunhão com os nossos irmãos, sempre entendendo que uma hora o nosso Senhor Jesus virá para buscar a igreja e nós não podemos ser enganados por Satanás. Então esteja atento aos tempos, né? Os sinais da vinda de Cristo estão aí, cabe a cada um de nós observarmos, não nos apavorarmos, orarmos, mas vigiarmos para que não sejamos enganados, pois que naquele grande dia nós possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, ou quando partirmos daqui, que não venhamos ter surpresa. Infelizmente, quantas pessoas que estão aí nesse mundo achando que são de Cristo e naquele dia o Senhor irá falar com eles: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então que nós venhamos não ser enganados por essas pessoas, que nós não venhamos ser enganados por Satanás, que nós não venhamos ser enganados pelos nossos próprios desejos, nem pelo nosso coração. A própria palavra diz, né, enganoso é o coração, quem o conhecerá, né? Mas o nosso Senhor Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Por isso nós temos que estar totalmente alinhado a Ele e falar: Senhor, não irei seguir o meu coração, mas irei seguir somente a Ti, através da Sua palavra e do Espírito Santo que o Senhor deixou em nosso meio. É essa mensagem, que Deus te abençoe, guarde a sua salvação que é em Cristo Jesus, não deixe que o inimigo te engane, pois é o que ele quer fazer. A missão dele é essa, é destruir pessoas, a missão dele é fazer com que pessoas morram sem salvação. Mas você que está ouvindo essa mensagem, não permita com que ele faça isso com você e nem com a sua família. Leve a palavra do Senhor mais adiante e que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra maravilhosa, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, estar dormindo ao ponto de sermos enganados por Satanás ou por pessoas enviadas por ele. Que nós possamos estar atentos, Senhor, buscando a sua palavra, que possamos estar, Senhor, em comunhão com o Senhor em oração e pedindo sempre o Espírito Santo que esteja nos convencendo de nossos erros e de nossas falhas. Eu agradeço por tudo, lhe peço que o Senhor abençoe a cada um que ouviu essa mensagem até aqui, Senhor. Os guarda, os protege, os orienta. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.